Vamos lá, pessoal, dia 87, mais uma porção da Palavra de Deus e hoje vamos começar com Deuteronômio, capítulo 9, versículo 1, até o capítulo 10, versículo 22. Diz assim: Ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto, são Enaquins. Você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz. Quem é capaz de resistir aos Enaquins, esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo, vai adiante de você como fogo consumidor. Ele o exterminará e o subjugará diante de você, e você o expulsará e os destruirá, como o Senhor lhe prometeu. Depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de vocês, não diga: o Senhor me trouxe aqui para tomar posse desta terra por causa da minha justiça. Não. É devido à impiedade destas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de você. Não é por causa de sua justiça ou de sua retidão que você conquistará a terra delas, mas é por causa da maldade destas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de você, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu, sob juramento, aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, esteja certo de que não é por causa de sua justiça que o Senhor, o seu Deus, lhe dá esta boa terra para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado. Lembre-se disto e jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto. Desde o dia em que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Até mesmo em Horebe, vocês provocaram a ira do Senhor, e ele ficou furioso, ao ponto de querer exterminá-los. Quando subi o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. O Senhor me deu as duas tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte, de dentro do fogo, no dia da Assembleia. Passados 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as duas tábuas de pedra, as duas tábuas da aliança, e me disse: desça imediatamente, pois o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Eles se afastaram bem depressa do caminho que eu lhes ordenei e fizeram um ídolo de metal para si. E o Senhor me disse: vejo que este povo é realmente um povo obstinado. Deixe que eu os destrua e apague o nome deles de debaixo do céu. E farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que eles. Então voltei e desci do monte, enquanto este ardia em chamas, e as duas tábuas da aliança estavam em minhas mãos. E vi que vocês tinham pecado contra o Senhor, o seu Deus. Fizeram para si um ídolo de metal em forma de bezerro. Bem depressa, vocês se desviaram do caminho que o Senhor, o Deus de vocês, tinha ordenado a vocês. Então peguei as duas tábuas e as lancei das minhas mãos, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois prostrei-me perante o Senhor outros 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água, por causa do grande pecado que vocês tinham cometido, fazendo o que o Senhor reprova, provocando a ira dele. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele estava irado ao ponto de destruí-los, mas de novo o Senhor me escutou. O Senhor irou-se contra Arão a ponto de querer destruí-lo, mas naquela ocasião também orei por Arão.
Então peguei o bezerro do pecado de vocês e o queimei no fogo. Depois os esmigalhei e o moí até virar pó, e o joguei no riacho que desce do monte. Além disso, vocês tornaram a provocar a ira do Senhor em Taberá, em Massá, em Quibrote Atavá. E quando o Senhor os enviou de Cades-Barneia, disse: entrem lá e tomem posse da terra que dei a vocês. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Não confiaram nele, nem lhes obedeceram. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde que os conheço. Fiquei prostrado perante o Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que ia destruí-los. Foi quando orei ao Senhor, dizendo: ó soberano Senhor, não destrua o teu povo, a tua própria herança. Tu o redimiste com a tua grandeza e o tiraste da terra do Egito com mão poderosa. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não leves em conta a obstinação deste povo, a sua maldade e o seu pecado. Senão os habitantes da terra de onde nos tiraste dirão: como o Senhor não conseguiu levá-los à terra que lhes havia prometido, e como eles os odiava, tirando-os para fazê-lo morrer no deserto? Mas eles são teu povo, a tua herança, que tiraste do Egito com teu grande poder, com teu braço forte. Naquela ocasião, o Senhor me ordenou: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e suba para encontrar-se comigo no monte. Faça também uma arca de madeira. Eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras, que você quebrou, e você as colocará na arca. Então, fiz a arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi o monte, com as 2 tábuas nas mãos. O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente, os 10 mandamentos que havia proclamado a vocês no monte, no meio do fogo, no dia em que estavam todos reunidos. O Senhor as entregou a mim, e eu voltei, desci do monte, e coloquei as tábuas na arca que eu tinha feito, e lá ficaram, conforme o Senhor tinha ordenado. Os israelitas partiram dos poços dos Jaacanitas e foram até Moserá. Ali Arão morreu e foi sepultado, e o seu filho Eleazar foi o seu sucessor como sacerdote. Dali foram para Godigodá, e de lá para Jotbatá, terras de riacho. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar perante o Senhor, a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome, como se faz ainda hoje. É por isso que os levitas não têm nenhuma porção de terra ou herança entre seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu. Assim eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como da primeira vez. E também desta vez, o Senhor me atendeu e não quis destruí-los. Vá, o Senhor me disse, conduza o povo em seu caminho, para que tome posse da terra que jurei aos seus antepassados dar a você. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, e que o ame, que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje dou a vocês, para o seu próprio bem, ao Senhor, o seu Deus. Pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, e a vocês, descendentes deles. Escolheu entre todas as nações, como hoje se vê,
Sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Apeguem-se a Ele e façam seus juramentos somente em nome dEle. Seja Ele o motivo do seu louvor, pois Ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com seus próprios olhos. Os seus antepassados, que desceram ao Egito, eram 70 ao todo, mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Lucas capítulo 8, versículo 4 até o 21. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por um. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que, vendo, não vejam e ouvindo, não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre pedras são os que recebem a palavra com alegria quando ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão frutos com perseverança. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca-o no lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. Dos que não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Salmo 69, versículo 19 a 36. Tu bem sabes como sofro zombaria, humilhação e vergonha. Conhece todos os meus adversários. A zombaria partiu-me o coração, estou em desespero. Supliquei por socorro, nada recebi. Por consoladores e a ninguém encontrei. Puseram fel na minha comida e para matar-me a sede deram-me vinagre. Que a mesa deles se lhes transforme em laço
torne-se retribuição e armadilha, que se lhe escureçam os olhos para que não consigam ver, faz-lhe tremer o corpo sem parar. Despeja sobre eles a tua ira, que o teu furor ardente os alcance. Fique deserto o lugar deles, não haja ninguém que habite nas suas tendas, pois perseguem aqueles que tu feres e comentam a dor daqueles a quem castigas. Acrescenta-lhes pecado sobre pecado. Não os deixe alcançar a tua justiça. Sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol dos justos. Grande é a minha aflição e a minha dor. Proteja-me, ó Deus, a tua salvação. Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Isso agradará ao Senhor mais do que bois, mais do que touros com seus chifres e cascos. Os necessitados o verão e se alegrarão a vocês que buscam a Deus. Vida ao seu coração. O Senhor ouve o pobre e não despreza o seu povo aprisionado. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo que neles se move, pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Então o povo ali viverá e tomará posse da terra. A descendência dos seus servos a herdará, e nela habitarão os que amam o seu nome. Provérbios capítulo 12, versículo 2 a 3. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja maldades, o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desarraigar o justo. Louvado seja Deus. E esse foi o dia 87 da porção da Palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Deixe também seus comentários ou sugestões para a nossa comunidade. E não esqueça de compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. Se você desejar adquirir a Bíblia 365, o link está na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Te vejo no próximo encontro. Um grande abraço. Deus te abençoe. Até lá.